Olá a todos, muitos bem-vindos ao nosso podcast, o SalubriCast, o podcast da Salubritar Saúde e Segurança Ocupacional. É com grande satisfação que a gente está começando esse projeto novo. né? Vamos fazer aqui um trabalho de trazer mais informação para as pessoas, tanto como a comunidade médica, né? Os colegas médicos trabalhos, os profissionais envolvidos no SESMIT, os engenheiros, técnicos de segurança. Vamos falar também para a pessoa, para o nosso público em geral, os clientes, as empresas, tentar esclarecer um pouco mais o que é a atividade de saúde e segurança no trabalho, para tentar trazer um maior conhecimento, maior nível de conhecimento das pessoas e, quem sabe, a gente conseguir melhorar os nossos índices, né? Vivemos num país que temos altos índices de acidentes no trabalho, de afastamento por doença. E a nossa atividade ela se preza justamente a proteger a saúde e a segurança do trabalhador. Então, vamos lá começar com o nosso projeto. Eu queria apresentar para vocês o que vai ser esse programa, né, o SalubriCast, o que é a Salubritar, a nossa empresa de consultoria, quem somos nós, né? Felipe Pacheco, José Rodrigo, meu sócio que está aqui nesse primeiro episódio. E vamos começar, vamos embora. O objetivo aqui do nosso podcast vai ser trazer alguns eixos temáticos que a gente considera interessante, que considera importante para, como eu disse antes, né, tanto o público em geral quanto os profissionais da área de saúde e segurança. Então a gente vai tratar do SST como um negócio, né? Vamos tratar da atuação na área de saúde e segurança do trabalho, atuação técnica, vamos abordar temas de legislação, e vamos falar também sobre empreendedorismo, né? O que a gente pode inovar na nossa área, quais são as diferentes áreas de atuação que a gente tem dentro da saúde e segurança no trabalho. Né? E para chegar lá, nós vamos trazer uma série de convidados, vamos fazer aqui entrevistas. E nossa ideia é que seja um episódio semanal. Tá? Vamos deixar disponível esse material tanto como no vídeo, em YouTube. Vamos deixar o podcast gravado nas principais plataformas de streaming de áudio. Então, o pessoal chega aí, se inscreve nos canais, curte, comenta, compartilha com quem vocês conhecem, que acha que vai absorver bem essa mensagem. Temos as nossas redes sociais no LinkedIn, no Instagram. Enfim, estamos aqui para nos apresentar a vocês nesse primeiro momento. Eu sou Felipe Pacheco, médico do trabalho. Formei na UFMG, fiz minha pós-graduação na Faculdade de Ciências Médicas aqui em Belo Horizonte e já estou na área de saúde e segurança do trabalho, já atuo como médico de trabalho há cerca de 15 anos. Trabalhei em algumas empresas como médico de trabalho mesmo, contratado CLT, e há cerca de 7 anos eu resolvi fazer esse projeto, abrir essa empresa, Salubritar, porque eu tinha a crença, né, acreditava que a área de saúde e segurança estava mal servida por empresas de consultoria. Né? O pessoal focava muito, 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 acho que até hoje tem esse foco muito grande. Foca em legislação, né? A gente tem que cumprir uma série de leis, existem uma série de normas que regem algumas atividades da saúde e segurança do trabalho. Só que o profissional de saúde e segurança do trabalho, ele não é um profissional simplesmente legal, né? Simplesmente cumprir algumas normas, um profissional burocrático, ele é um profissional técnico legal. Então essa atuação técnica é que a gente considera que ainda está um pouquinho deficitária no mercado e essa é a nossa proposta. Para isso, eu tive o imenso prazer de encontrar um grande parceiro que também entende essa filosofia, que entende a nossa área desse modo e que já está comigo há cerca de 5 anos, é o sócio da minha empresa. E juntos a gente vem fazendo um trabalho bacana, legal, entregando resultados legais aos nossos clientes. E queria apresentar a todos vocês e ele vai se apresentar também, José Rodrigo, nosso sócio na Salubritar. E aí, pessoal, acho que eu falei com o Felipe agora há pouco, a gente inicia o projeto no dia 31, às 5h55. Véspera do meu aniversário. Exatamente, que é amanhã, inclusive, né? Então tem festa marcada já. Acho que uma coisa importante para falar é o seguinte: mais uma vez, eu acho que o Salubricast aqui é algo que é novo
Eu desconheço alguma outra empresa desse ramo, inclusive, que trabalha exatamente com podcast, que é uma maneira que a gente tem de falar da gente, falar um pouquinho da ideia do que a gente tem no mercado ali, de trazer informação. Às vezes o cara ouve ali a gente falando exatamente no trânsito, ou mesmo parou para ouvir um pouquinho. Acho que é importante essa disseminação positiva da informação, né? O Felipe falou ali. Eu sou José Rodrigo, eu sou enfermeiro, formei na Unimonte, fiz a graduação, fiz 2 graduações, tanto em enfermagem quanto filosofia. E aí as minhas pós-graduações, lato sensu e estrito sensu, foi na Federal aqui, mais especificamente na Faculdade de Medicina também. E de verdade, assim, corroboro muito com a ideia e eu acho que é uma coisa que serviu tanto para a gente entrar nessa sociedade junto à Salubritar. Antes da Salubritar eu já tinha trabalhado nessa área, então já tinha, desde 2011 ali, eu já trabalho exatamente na área de consultoria, de entender um pouquinho dessa parte de saúde e segurança. Prestou Então, serviço para mim quando eu era médico de exatamente, trabalho de uma Felipe, empresa, né, o Zé? Felipe, na verdade, era Conheci cliente antes, era meu, cliente. e depois a gente foi estreitando aí, fomos culminando as mesmas ideias mesmo, entendendo talvez o mercado diferente do que a maioria faz. Então, quando a maioria faz, a gente estava comentando um pouquinho antes, que o mercado hoje, eles têm uma diretriz, que às vezes são as NRs, nós vamos falar aqui da NR depois algumas vezes também, nem sempre positivo, mas vamos deixar essa polêmica um pouquinho para frente, esse que gosta de falar. Então, assim, a gente vai puxando alguns ganchos aqui para a gente falar disso. E aí, pensar diferente nessa área, a gente fala que é prazeroso para quem entende, mas para algumas pessoas é meio desafiador. Do lado de lá, a gente enfrenta um monte de adversidades. Tanto por clientes que às vezes não conhecem ou nunca foi apresentado essa área para eles. Eu costumo pensar assim, muitas vezes ele tem uma resistência porque não foi apresentado o jeito diferente de pensar aquilo ali. E foi entendido exatamente naquela ideia de que, tem que fazer assim, porque a ANR fala assim, porque a norma tal fala assim. Tá, o que a gente traz de ideia nova não é que a gente vai fazer coisas que não estão dentro da normativa. Muito pelo contrário. O que a gente está trazendo é pensar diferente dentro do que é normativo que ninguém faz. E aí diferencia a gente um pouquinho de quando alguém vem comprar, ou alguém vem. Na verdade, nem comprar, né? A gente não vende produto, a gente não vende papel. A gente cria solução. E para criar a solução, você tem que pensar diferente. Senão você vai na prateleira e busca o que todo mundo vende e põe. É que eu falo, né, Zé? Assim, quando você faz uma consultoria ativa na área, naturalmente você vai cumprir todos os requisitos que as normas pedem. Aquilo é muito básico. Exatamente. Aquilo é raso igual um pires. Uhum. Né? São normas mínimas que a gente precisa cumprir. Só que para a gente entregar o objetivo da saúde e segurança do trabalho, que é proteger a saúde do trabalhador, e aquele negócio, a gente vai abordar muito isso aqui, né? As consequências que a gente tem quando a gente faz isso bem feito, né? Quando a gente faz uma boa atividade de saúde e segurança do trabalho, obviamente você vai cumprir as NRs. Exatamente. Né? Não tem por que focar nela. E tem uma coisa importante assim, ó, quando a gente apresenta o serviço da gente, a Salubritar, quando a gente apresenta isso, eu ouvi de alguns clientes iniciais falando assim, mas vocês de fato entregam isso? E a gente entrega. Quando a gente começa a entregar esse serviço, essa consultoria de verdade, porque a gente consultoria, um monte de gente vai falar que faz. Mas, de fato, fazer a consultoria não é fácil. Não é fácil, enfim, é desafiador, talvez, assim, grande parte da formação do que a gente entende de saúde e segurança hoje, ela vem do desafio dos clientes mesmo. Então, assim, o cliente traz uma coisa que muitas vezes a gente nunca viu na vida. Exatamente. A gente nunca viu, aqui não tem uma solução pronta. A gente vai, e é aquela questão, quem quer fazer bem feito, que se propõe apenas apresentar um PGR, um PCMSO, ok, isso é importante, gente, mas na Salubritar não é o grande diferencial nosso, até porque todo mundo faz isso. O que a gente quer é criar solução nova. E aí muita gente fala comigo assim, no início, às vezes no início da tratativa, da negociação ali, mas é porque, será que vocês vão conseguir fazer isso? Eu já ouvi alguém falar assim, mas isso é o cenário dos sonhos. Cara, dá para fazer, desde que se proponha. Uma coisa que é muito importante, que a gente lembre assim, a gente não trabalha sozinho. Quando o cliente compra a ideia, vamos fazer diferente? Vamos. Respeitando o que é princípio normativo, mas fazendo o que ninguém faz, vamos. Aí a gente consegue fazer. Exatamente. E outro ponto importante, né, Zé, que passa, obviamente, pelo raciocínio da nossa área, que a gente tem que ter muita análise epidemiológica e tal, mas é muito simples.
o nosso cliente, se é uma escola, se é uma rede de escolas, as demandas, as dores dessa empresa, as dificuldades que ela tem, são muito diferentes de uma grande mineradora. O serviço que a gente precisa desenvolver, prestar para essa empresa é muito diferente. O público, o perfil de trabalhadores é muito diferente, a atividade é muito diferente. Então, se a gente não entende isso, né, obviamente, aquele termo que você usa muito assim, não é produto de prateleira, né? A gente não vai lá e vou escolher isso aqui, esse produto aqui, essa caixinha aqui Uhum. serve para mim. Não. A gente tem que trabalhar realmente para entender qual que é a demanda. E a gente até mesmo comparando empresas de perfil diferente, nós vamos ter demandas diferentes, né? Uma escola pública é completamente diferente de uma escola privada, Exatamente. né? O trabalhador que está inserido nesses dois universos, ele tem comportamentos diferentes, ele tem adoecimentos diferentes, ele tem necessidades diferentes. E a gente também precisa entender isso para ir prestar uma atividade, uma entrega também diferente. É, Senão, e se a gente pega, por exemplo, essa ideia que você falou, dentro da própria empresa tem coisas diferentes. sim. Às vezes a empresa tem 3 unidades, 4 unidades. Gente, Uma em Minas, uma em Goiás ou em Acre. faz diferença o local que existe o endereço dessas unidades. Faz muita diferença. Se ela está prestando serviço, por exemplo, às vezes em um outro cliente, e aí faz diferença porque é, é, seria tão volátil que as pessoas pensassem assim, ó, mas, e é uma coisa que acontece muito, às vezes o cliente vai te ligar e falar assim, cara, eu tô com esse problema. Se você falar com ele assim, ó, receber a informação dele desse jeito, realmente não dá para fazer não, porque a norma fala que não pode fazer. O cara já tá procurando uma possível solução. Se você fala com ele assim, ó, não tem, essa resposta ele já tem. Esse não ali, a princípio, ele já tem. Ele te procura para uma alternativa. E aí, falar dos clientes em unidades diferentes, a gente está falando de problemas diferentes, Sim. realidades diferentes. E talvez esse seja um grande diferencial da gente, é acolhimento. Não acolhimento daquele de ser pai, de ser mãe. Não. É o acolhimento da informação. O cara tá com a dúvida ali e ele quer ver a possibilidade de algo diferente que ele já tem na frente dele. Então, quando ele tem isso e a gente recebe isso, faz a tratativa. Gente, tem tratativa que eu vou conseguir fazer com esse cliente que vai demorar uma semana. Tem tratativa que vai demorar mais que isso, que não depende só da gente. Muitas vezes, para quem a gente vai apresentar. Vou dar uma ideia, vou dar só um exemplo claro aqui, que às vezes é o estilo que a gente trabalha é a mesma ideia. Talvez um grande cliente nosso ou um cliente pequeno presta um serviço dentro de um grande cliente. E ele procura a gente porque esse grande cliente fala, eu preciso disso. Ele falou, eu não consigo. Às vezes a gente vai falar assim, ó, fulano, empresa X, que é a cliente nossa, vamos apresentar para a empresa Y, na qual você está prestando atendimento, essa solução, que é uma, a gente falou do intercâmbio, né? Que é uma que a gente já criou com o outro cliente, e às vezes vai chegar nesse terceiro ali e vai falar, ó, aceito, inclusive é algo que ninguém nunca tinha me apresentado. E quantas vezes com um telefonema pro gestor de um contrato a gente alinhou uma solução que era simples, né? Parecia um bicho de sete cabeças, mas na verdade não. Foi um telefonema, podemos fazer assim, assim, assado? Pode. Resolvido. Acabou o problema. A gente não vai falar, não pode falar nome ainda, né? Primeiro nosso, sabe se pode Não, falar nome ou não. é. Mas relembra exatamente de uma das reuniões que a gente faz, e assim, o cliente fala, mas eu devolvi para vocês lá o que eu gostaria que fosse feito naquela documentação. Tá, mas eu li, fiz, e devolvi, você falou que não era aquilo. Ou seja, a escrita somente, ela não está sendo capaz de transmitir o que eu quero. Então, Exatamente. nesse momento, entra o que a gente fala? O ser humano evoluiu para poder conversar, comunicação. Comunicação. Então, telefone. E aí a gente vai falar, quem for conhecer, várias pessoas que vão conhecer a estrutura nossa, vai ver que a nossa estrutura, a estrutura do segundo andar, hoje, que é a estrutura nossa de gestão dos processos, as pessoas não têm telefone fixo na mesa. Isso é uma diferença já em relação à estrutural. As pessoas não têm computador fixo em mesa, são notebooks, porque permite esse deambular mesmo. É andar, ir na mesa do outro, pegar telefone, ligar. Eu falo que uma das características que a gente tem é de conhecer as pessoas, né? Ouvir a voz. Então, assim, hoje, na Salubritar, muitas vezes, assim, quando a gente. Eu acho que eu vou roubar de uma outra empresa aqui a palavra, o atendimento nosso é muito personalité, né? Ele é muito personalizado hoje. Então, assim, o que as pessoas entendem como perder tempo, mas eu tenho que ficar atendendo telefone, a gente faz questão. Você lembra a loucura que foi a época do Covid? Não, ninguém esquece, né? O que foi aquilo?
mas algumas coisas marcaram muito, né? E a gente fez. O cliente chegava com uma necessidade específica. Eu preciso que na minha portaria aqui tenha um profissional de enfermagem para olhar a temperatura e fazer um checklist lá para saber se a pessoa vai poder trabalhar ou não. Para fazer uma triagem na entrada, fazer o teste, era aquele do dedinho, né? Exatamente. Que é horroroso. Mas aí tinha que fazer o testezinho para poder entrar. Ninguém tinha protocolo, ninguém tinha conhecimento sobre como deveria conduzir as coisas. Então teve cliente que a gente teve que, vamos colocar o termômetro no teste. Teve outro cliente que, vamos lá e vamos fazer teste em todo mundo. Foi eu e você, tá lá fazendo um monte de coleta e tal, fazendo o laudozinho, tá liberado, não tá liberado, é suspeito, não é. Cliente pedindo para ver se a gente conseguia vacina, não tinha vacina para comprar. Enfim, são situações que se a gente parar e pensar, né, que legislação que obrigou a empresa a fazer. Muitas vezes tinha dependendo do município, né, tinha cidades que tinha essa regulamentação. Não, você precisa ter o termômetro na entrada, né? Mas a questão não é essa, não é cumprir uma legislação. A questão é trazer tranquilidade, trazer segurança, trazer paz de espírito para aquelas pessoas que ali estão. Aquele momento de pandemia, aquele caos, você escutava alguém tossindo, era pior do que você ter uma arma apontada na cabeça. Era uma incerteza muito grande, né? Né? Porque, assim, você tinha uma situação que não só a gente, mas o mundo inteiro não sabia como lidar. E aí, assim, lembrando que nós fomos um dos ramos empresariais que permaneceu aberto. Porque a gente precisava dar A suporte. gente não podia fechar. Exatamente. A gente não podia tinha fechar. que dar suporte. E muitos clientes que a gente atendia também não podiam fechar. Exatamente. Né? Hospitais. Não tinha essa do fica em casa. Pra gente não aconteceu. Para vários clientes nossos não aconteceu. E era uma aflição, uma angústia muito grande, né? E por mais que você tentasse fazer algo, surgiu uma nova legislação, aí vem o STF e fala que pode ser doença ocupacional, todo mundo fica louco, e todo dia muda protocolo, libera máscara, não libera máscara, e aquele caos, aquela tortura constante, né? E aí afetou, inclusive, no exame, né? Aí falava assim, ó, agora não pode fazer expiro. Nossa, Não pode. Aí a gente pensou aí como é assim, que eu faço? Mas como é que eu vou liberar o trabalhador sem uma espirometria? E aí o cara tava numa área, por exemplo, de mineração, numa área nossa. que você tem poeira ali, aí fala assim, tá, mas eu não vou fazer, e aí vai fazer que dia? Não sei, porque não pode, porque é uma situação de contaminação grande. Então, assim, nós passamos por, acho que Aí essa novidade surgiu, né? E adiou-se os exames, né? Adiou-se a obrigatoriedade de fazer exame periódico, demissional, e aí os clientes perguntavam, tem que fazer? Aí é aquele padrão de resposta que a gente adora dar, né? Falou, se você olhar a norma assim assado, você não está obrigado a fazer. Mas, cara, vamos fazer por causa disso, disso e disso. Né? Não tem por que não fazer. Então, assim, não é porque existe uma norma, que nem a gente fala muito isso, a gente dá essa orientação nos demissionais, né? Cara, vamos fazer o exame demissional. Mas o meu ASO foi feito há 80 dias, eu tô no prazo de 90. Não é uma questão de prazo, não é uma questão da norma permitir ou não. Não, é importante ter o exame. É importante aquele prontuário ter registrado as informações de saúde. Então, se a gente, né, aquele exercício diário que a gente faz, a gente adora fazer, eu não posso ficar restrito a uma norma. Eu tenho que executar as minhas ações do modo mais técnico possível, que nem você disse antes, sem transgredir norma. O objetivo não é esse, não é desobedecer uma legislação. Mas a gente sempre busca fazer além do que a legislação determina. E às vezes a galera, por exemplo, você falou dessa questão do pegar um gancho aqui, daqui a pouco eu vou mudar um pouquinho. Mudar não, só te perguntar uma coisa. Quando a gente fala assim, ó, a normativa permite que a gente use o último exame, aí vai uma questão técnica ali, se é de grau de risco 1, 2, 3 ou 4, e as pessoas pegam isso enquanto uma normalidade. Cara, isso aí é uma possibilidade. Numa situação de que eu não consigo fazer, eu não. Então, assim, você tenha um problema muito maior do que a possibilidade de fazer. Enquanto eu tenho a possibilidade de fazer aquilo, é muito mais seguro para todo mundo que aquilo seja feito para o colaborador, para a empresa, é o correto a ser feito. Então, assim, o que a normativa coloca não é uma regra, tem que seguir isso. Ela coloca uma possibilidade que a gente tem que avaliar em situações que precisam ser avaliadas. Exatamente.
É a mesma coisa que a gente fala quando alguém questiona assim: ah, o exame vai ser feito anual, mas a norma permite fazer a cada 2 anos. Permite, cara, mas fazer um exame a cada 2 anos, ver uma pessoa a cada 2 anos, né? O exame periódico, muitas vezes, é o único exame de check-up que grande parte da população tem acesso. E quantas vezes a gente, numa orientação de consultório, cara, isso é real. A gente teve cliente, numa orientação de consultório para um senhor de idade e tal, falamos sobre câncer de próstata. Ele procurou especialista, teve diagnóstico, tratou, teve diagnóstico precoce, porque foi no consultório de médico do trabalho. Vários colegas têm relatos de suspeita de doenças crônicas, né? Desde as mais simples, hipertensão, diabetes, até coisas complicadas como cânceres, problemas ortopédicos, tipo reumatológicos. Cara, que não, se a gente fazer um exame anual, de novo, é o mínimo que a gente considera para que a gente consiga ter alguma rastreabilidade sobre essas doenças e consiga também chegar para o nosso cliente e falar, cara, né, a gente já teve histórico lá de chegar para o cliente e falar, a gente precisa fazer uma avaliação ergonômica naquele posto de trabalho, porque na última revisão periódica, 3 das 5 cozinheiras estavam com problema no ombro. Uhum. A gente precisa descobrir o porquê, tem alguma coisa ali dentro. E foi lá e descobrimos, e sugeriu solução simples, elevação de bancada, um carrinho para transporte de panela pesada, acabou. Acabou-se o problema ali daquele setor, as pessoas deixaram de adoecer. Se as pessoas não adoecem, elas não afastam do trabalho. Se elas não afastam do trabalho, não é prejuízo. Se elas estão trabalhando melhor, mais satisfeitas, sem dor, é mais produtividade, né? Isso tudo, galera, nós vamos aprofundar aos pouquinhos, mas... Você falando assim, foi me remetendo a algumas coisas, assim, até porque culmina como é que a gente trabalha hoje, assim, é uma criação de ideias. A salubritar nunca é pronta e acabada, né, cara? Nunca. Nem vai ser, né? Nem vai ser. Uma ideia que a gente tem é abertura para tudo que precisa ser discutido, vai ser discutido. Então, assim, hoje, a verdade, quando eu falo verdade, assim, não que não sei, é indubitável, mas hoje essa nossa linha de trabalho é essa. Mas pode ser que amanhã a gente mude, porque ideia é nova, coisas novas. Ou isso aqui deu certo, isso aqui não deu. E aí, quando você fala dessa questão do trabalhador, dele ir lá, eu acho que de fato isso é respeitar a saúde do trabalhador. Sim. Não é só cumprir papel de faço isso, faço aquilo, ok, se eu for numa justiça, assim, tá. Cara, mas saúde do trabalhador é muito diferente disso, é amplo. E aí, quando você fala assim, ó, o trabalhador, muitas vezes brasileiro, o momento que ele tem de ter uma avaliação de maneira mais pessoal ali, às vezes é uma consulta periódica, cara, do cara mesmo. E é uma coisa que eu pergunto para muitos dos colegas, amigos que têm empresas, e quando a gente tem liberdade já com alguns clientes, né, a gente pergunta, cara, você tem desejo da sua equipe estar doente? Você deseja isso para você? Né? Obviamente eu nunca escutei um sim de resposta, né? Porque senão o cara não tava ali no carro que ele ocupa. Ele não tava tocando uma empresa. Por que ele não quer uma equipe doente? Porque ele sabe que as pessoas produzem menos. Uma equipe saudável produz mais, né? Então, por que usar essa ferramenta de saúde e segurança no trabalho simplesmente para cumprir lei? Por que não usar isso a favor da empresa e usar todas as ferramentas que a gente tem para deixar aquela equipe mais produtiva? O cara vai ter mais produtividade, vai ter maior lucratividade. Se a equipe tá saudável, não sofre acidente, não tem processo judicial. O processo judicial é um prejuízo fenomenal, escambroso, sabe? Uma empresa que adoece, tem muitos acidentes, nós vamos trazer isso num episódio específico aqui, vai ter impacto sobre recolhimento de imposto do RAT, né? Do SAT, do Seguro Acidente de Trabalho, através do FAP. Então, assim, são consequências que as pessoas muitas vezes não têm uma visão clara, não conseguem ver aquilo objetivamente, mas pelo menos no grau informal, na percepção, elas sabem. As pessoas mais saudáveis vão produzir melhor. Né? Se eu tiver um escritório, que seja um escritório qualquer, se eu tiver uma mesa boa, uma cadeira boa, um computador bom, um sistema bom que roda o tempo inteiro, um telefone bom, obviamente as pessoas vão produzir melhor do que o escritório que não tenha. Né? Então, assim, como é que a gente vai mensurar esse impacto de perda de produtividade por eu não ter uma condição ideal de saúde e segurança do trabalho? Essa conta é muito difícil fazer, né? O presenteísmo, a pessoa está ali trabalhando, mas ela não produz 100%. É muito difícil a gente chegar num número concreto, mas todo mundo sabe que isso existe.
as pessoas falam muito hoje de absenteísmo, mas esquece de falar do O presenteísmo, né? absenteísmo é fácil calcular, né? A pessoa faltou Exatamente. tantos dias, eu paguei tantos dias, a Exato. pessoa não trabalhou. E o quanto que ela trabalhou, né? E o Mas, quanto que ela estava lá. exatamente, mas se alguém falta, né? Além de perder a produtividade dela, você vai ter um impacto na produtividade de um colega, já que um colega vai ter que trabalhar para Isso ele mesmo. e para a pessoa que faltou. Ou se não vai ser um colega, eu vou trazer uma pessoa nova, né? Vamos imaginar um afastamento de longo prazo. A pessoa ficou afastada 2 anos. Alguma empresa vai deixar aquele cargo em vacância por 2 anos? Não, vai ter que contratar outra pessoa, vai ter que capacitar outra pessoa. Quanto tempo demora para capacitar uma pessoa? 6 meses? Quanto tempo você. Quanto tempo, né? Que a pessoa fica ali se adaptando ao novo trabalho, entendendo a situação, até conseguir produzir adequadamente. E não existe ditado melhor do que tempo é dinheiro, né? É, Né? a gente falando nisso, eu vou começar minha sessão de perguntas. Vou perguntar também. E Até, aí, até, assim, ó, até nisso, a Salubricast é novidade. O host é o entrevistado. aqui a gente faz isso. E aí, a gente tá falando dessa questão da ideia, da salubritar enquanto uma ideia. Eu acho que é ideia mesmo, a gente trabalha ideia, é uma ideia nova, é uma concepção de saúde e segurança diferente do que as pessoas trabalham. É, eu já tive do outro lado, você também já teve do outro lado, quando a gente fala do outro lado, de ser CLT, de estar ali todo Aham. dia naquela. Trabalhar Cumprindo. específico para uma Exatamente. empresa, né? Só lembrando a galera, quando a gente vira empresário, não que trabalhar muito não é uma normativa, talvez trabalhar mais Sobe. ainda, Não, né? talvez não, é certeza. Então, assim, a hora já não é mais entre 8 e 17, é o tempo Almoça inteiro. 4 horas da tarde. Por aí Exatamente. vai. Mas é outro assunto, podemos falar disso aqui, não que você é só trabalhador também daqui a pouco. E aí, antes da salubritar, da criação, você teve do outro lado. Então, assim, e aí, qual foi o momento que você falou assim, opa, eu acho que, não que eu prefiro, mas eu quero, porque querendo ou não, você sai de uma zona de conforto, né? Sim. Quando eu falo conforto, assim, as pessoas hoje, a grande maioria, fala assim, ó, CLT, eu tenho meu salário em dia e tal. E super concordo com quem pensa assim desse lado. Acho que é uma concepção de cada um, como é que cada um enxerga esse planejamento pessoal, profissional. Você estava do outro lado, eu também já tive, mas em algum momento você falou assim, cara, esse aqui não está confortável para mim. Nem nenhuma questão financeira somente, não está confortável. E aí, assim, falando da origem, ali, do início da Salubritar, qual foi esse momento que você falou assim, cara, acho que preciso dar uma, uma situação. Aqui é bom que até a Siri tá falando, perguntando. Quando é que você viu isso de maneira diferente? Falou assim, que eu quero. E arriscar mesmo. A gente arrisca todo dia. Eu quero arriscar isso aqui. Saiu do onde você estava e falou, eu quero arriscar numa coisa nova. Pois é uma coisa assim. Primeiramente, eu fui muito privilegiado por ter passado nos lugares onde eu passei, né? Na faculdade que eu me formei, na pós-graduação que eu cursei para o título de especialista, né? E principalmente na pós-graduação, eu tive dois professores em especial, inclusive já antecipo o convite, tá? Professor Hudson Couto e professor Odilon Saldanha, vocês estarão aqui comigo para a gente conversar um pouquinho mais, A gente tá? tem um estagiário do Hudson lá, né? Temos estagiário também, professor Hudson. Esses dois professores, particularmente, me despertaram aquele sentimento de empreendedorismo, né? Só que empreendedorismo não significa necessariamente abrir uma empresa, né? Eu posso empreender estando contratado dentro de uma outra empresa, inovando alguma situação que, né, algum tipo de serviço que pode ser mudado, o modo de fazer e tal, a gente pode contribuir. Você fez muito isso na Uhum. Salubritar, né? Você não entrou lá como sócio, Exatamente. certo? Exatamente. Mas pela excelente contribuição por inovações e tal, virou. Então, se você empreendeu mesmo sem ser proprietário de uma empresa, sem abrir uma empresa. Então, enquanto eu estava estudando e absorvendo tanto essa questão técnica quanto esse espírito empreendedor, né, eu trabalhava em algumas empresas e eu me sentia um pouco travado, um pouco preso, porque é justamente isso que a gente está abordando aqui. Eu não conseguia abrir a mente dos meus gestores de que saúde, segurança e trabalho era muito mais do que cumprir legislação, né? É um conceito que está muito preso ainda na cultura do empresariado brasileiro, que a legislação, né, ela obriga-se a fazer exame médico,
dependendo da empresa, contratar um médico de trabalho, dependendo contratar um técnico de segurança, né, fazer o dimensionamento do SESMIT, como está na NR4. Aquilo ali, se eu não tiver uma equipe daquela, eu não faço nada. Para fazer um serviço bem feito, eu preciso de muito mais do que está na legislação. Só que era muito difícil fazer isso lá dentro. Muito mesmo. Você conseguir um orçamento para uma palestra de CIPAT era um parto. Né? A gente, vamos fazer uma CIPAT? Vamos. Eu queria trazer fulano, beltrano, ciclano. Não. Só pode se a pessoa vier de graça. Era algo que a gente escutava muito. E a gente muitas vezes fez coisas de graça. Né? Exatamente. Mas, enfim, eu me sentia muito preso, muito travado e não conseguia desenvolver o que eu achava que era o certo, adequado. Então, a Salubritar nasceu nesse espírito. Né? Nasceu numa uma sala, né? Especificamente era um consultório com uma recepção para 3 pessoas. Contratei um funcionário para ficar ali na recepção, fazer a parte administrativa. Aos pouquinhos foi crescendo e hoje, graças a Deus, a gente está numa estrutura de 2 andares no prédio, né? A gente tem clientes com atuação em território nacional e isso me traz uma satisfação muito grande, justamente por ver que aquele sentimento que eu tinha, acho que estava certo, né? Por mais que seja difícil vender essa ideia, essa filosofia que a saúde e segurança no trabalho ela é muito mais do que só cumprimento de normas, né? Que só executar o que está escrito na norma. Por mais que seja difícil, sempre vai ter alguém que vai comprar isso. Sempre vai ter alguém que vai acreditar nisso. E nós temos uma belíssima satisfação da gente ver na nossa carteira de clientes que vários deles entendem perfeitamente isso. E nos exigem isso. Né? Então, eu acho que o ponto foi esse. E eu acho, assim, foi até uma das coisas que me fez iniciar esse projeto do podcast, disseminar mais esse espírito, né, de que a gente precisa de muito mais além da legislação. E como eu falei, não vai ser algo que é só para os meus colegas, não é só para médico do trabalho, não é só para engenheiro de segurança, não é só para técnico de segurança, não. Eu quero que essa mensagem chegue para o dono da empresa, eu quero que a mensagem chegue para o gerente de RH, eu quero que a mensagem chegue para o gerente de produção, que não libera o cara para fazer periódico, que o cara vai ficar fora da produção ali durante 2 horas. Por que ele não quer liberar? Porque ele entende que o exame médico é fútil, é inútil. Então ele prefere ter o trabalhador ali durante 2 horas do que realmente ter certeza de que o trabalhador está saudável e seguro. Agora, por que ele prefere? Aí já tem um lastro, né? Tem um meia-culpa da nossa atuação, né? Ele entende que é inútil porque durante anos foi inútil mesmo. Né? Muitas vezes, durante anos, a pessoa saiu para o exame periódico, sentava lá na frente do médico de trabalho, esperava 2 horas na recepção, sentava na frente do médico de trabalho por 1 minuto, mal conversava, não tinha exame físico, tinha nada, escrevia ele no papel, no asa ali, apto, pronto, tá bom. Durante 1 ano ficava aquilo mesmo. Né? E aí depois vinha a pessoa, aparecia ela doente, reclamando de problema de saúde crônica e tal, e o médico de trabalho não viu nada disso. Então, é um paradigma que a gente realmente precisa trabalhar, precisa mudar. Mas com fé e força, a gente chega lá. Eu acho que quando pegando essa ideia que você falou aí, até da concepção, eu também, quando a gente conversou para vir para o desafio da Salubritar, quando eu cheguei, a gente estava na fase de. Já tinha aumentado, tinha 2 salas, né? Tinha 2 salas, no primeiro tinha uma, agora tinha 2 salas. Tinha uma recepcionista e tinha 2 salas, o Felipe lá. Aí tinha uma sala que era tudo. Era arquivo. Arquivo, café, recepção, onde fazia as reuniões. E aí, beleza, vamos trabalhar nisso. E eu também, eu vou pegar exatamente a sua fala, assim. Eu reconheço exatamente a universidade que eu estudei, as formações que a gente fez, assim, com contemporâneos de universidade lá da Federal. E aí, assim, uma coisa que é importante é que eu também saí de uma situação que era tecnicamente confortável. Então, estava numa outra financeiramente empresa. Confortável. Exatamente, né? financeiramente confortável. Foi uma loucura, largar o salário que eu tinha na empresa para abrir um negócio que era um consultório. Pois é, isso é assim, talvez seja o ponto que eu te perguntei, assim, porque a grande maioria das pessoas, se a gente colocasse 200 pessoas perguntando assim, com o salário X que você tinha coragem de largar, a maioria ia falar, não. Não. Hoje tem vários colegas meus que eu falo, gente, vamos lá, vamos abrir uma empresa, vamos abrir uma nova unidade, não sei.
Não, eu prefiro meu salário. Uhum. Prefiro ficar ali quietinho, segurando o meu salário. É. Hoje até, pra gente, né? Pra nossa programação hoje, programação mental não, tem que falar bonito, né? Aham. Mindset. Isso aí. Quanto o nosso mindset, isso é impensável hoje em dia. É, Mas é o que predomina, né? e talvez assim, respeitando, lógico, os limites de cada um vai ter seu Sim, limite ali de sim, entender e falar lógico. assim, ó, essa situação não é confortável, eu não consigo arriscar dessa maneira. É, a certeza a gente, você não tinha quando você começou a salubritar e eu não tinha quando eu saí do local. Cara, aquilo ali é uma coisa que você fala muito assim, é sonho, eu tô te vendendo um sonho, uma possibilidade. Sonho parado é só sonho, cara. Exatamente. Sonho que coloca para funcionar, aí ele vira um planejamento. Que eu acho que quando eu cheguei, e você já estava lá com a ideia, já tinha começado, eu trouxe o que eu tinha de visão e falei, opa, dá para encaixar isso aqui. Vamos encaixando isso aqui. Vamos Sim. encaixando. E a gente trocava ideia muitas vezes assim, até à noite pra gente ver se ia colocar aquilo. Tentava, não dava certo, vamos voltar, vamos tentar isso aqui. Se ia dar certo? Não sei. Só que se a gente não testasse, a gente ia continuar mais do mesmo. Até Legião hoje, né, Urbana, Zé? A né? gente pensa num processo, num É, projeto, é aí chamar todo começa a andar, mundo. falou, não, cara, é pro outro lado. Exato. Deu 6 meses, falou, era aquele Isso. lado mesmo, vamos voltar. E assim, a galera da nossa equipe não tem esse medo de chegar pra gente e falar assim, cara, não tá dando certo. Não tá. Vamos tentar de outra maneira, porque é muito liberado para as pessoas fazerem. E a gente até incentiva o ambiente da gente, para as pessoas que forem conhecer, várias pessoas, o ambiente da gente não tem parede, não é aleatório. É justamente para as pessoas se verem, Exatamente. conversarem, andarem, ir lá conversar. Então, assim, acho que eu também saí de uma situação e acreditei na ideia, por isso que eu vim. E acho que hoje a Ainda gente. bem que veio, né? Hoje a gente Ainda já bem. rendeu, acho que muita coisa, tem muita coisa para poder render. Eu acho que a concepção que a gente tem hoje, os clientes nossos começam a viver isso. Grandes clientes que às vezes viviam e continuavam com as suas ações dentro do que todo mundo fazia. Ou seja, todo mundo faz assim, então eu vou fazer assim. E a gente começou a criar umas ideias novas, apresentar para a galera aqui. A galera chama a gente para ir lá, o que vocês acham disso aqui? A gente opina no processo. Eu acho que isso é a diferença. Hoje nós não somos simplesmente um prestador de serviço. A gente é alguém que cria solução junto com o cliente. E quantas vezes que a gente. E não é pouco, não. Quantas vezes a gente está dentro da casa do cliente? Sim, Porque eles chamam a gente. sim. Né? A gente que é intrometido, não, mas a gente de vez em quando também. Tem que Mas eles ser. chamam a gente, falam assim: que vem aqui. Semana passada você estava no cliente, assim, ó, vou trocar os produtos químicos que eu tenho aqui. Ele podia simplesmente trocar e falar para a gente assim: ó, para quem é da área técnica, estou mandando a FISP para vocês poderem avaliar. Não, o comum não é nem avisar. O comum é trocar, ó, o sistema de produção tirou o óleo A, colocou o óleo B e tô se lascando pra informar isso pro engenheiro de segurança, pro médico de trabalho. Mas é que negócio, né? A gente, graças a Deus, a gente achou clientes que compram a nossa ideia, que compram a nossa filosofia. Então, assim, na hora que a gente recebe esse tipo de contato, cara, precisa de uma visita sua para entender que impacto que vai ter na saúde do pessoal trocar o óleo X pelo óleo Y. Eu falei, caramba, velho. E quando você fala isso assim, não é dos movimentos grandes, né, cara? É dos movimentos pequenos. Sim, Porque quando é um movimento grande, a empresa, o empresariado, alguém que é dono, quando o movimento é mais robusto, mais criterioso, mais minucioso, ele vai ficar receoso mesmo. Então ele vai falar, liga para segurança. Mas ele só está ligando muitas vezes porque aquilo é perigoso. Só que a gente sabe quando a gente é importante no processo, a gente está se fazendo importante, quando, mesmo que seja uma movimentação não tão grande, o cara sente a necessidade da participação da gente. sim. Então, quando o cliente leva para gente, estou criando uma política aqui interna para tal coisa, vamos discutir comigo para ver se nós estamos falando de alguma coisa muito específica da empresa, uma política interna. E mesmo assim elas querem que a gente opine. E quando eu opino, a gente não é juiz, gente. Não é que a gente fala assim, isso pode, isso não pode. Não é Não, é essa a concepção. consultor, né? É consultar, é falar, o que a O gente tem experiência no caminho é mercado, esse isso aqui, vamos lá. vai falar assim, nós temos essa experiência que funcionou muito bem, mas eu tenho uma particularidade. Beleza, traz ela para a mesa, joga aqui. Vamos ver como é que É. acontece, como é que isso entra aqui no processo. Não, você trazendo isso, né, de participar da criação de políticas de empresa, eu vou trazer de novo o exemplo que a gente fez muito, né, na época do Covid, mas para não ficar só nisso, né, teve situação de cliente que a gente teve que fazer isso para contratação de PCD, né, que é o que me vem na cabeça agora. Mas assim, de novo, são exemplos de situações que se a gente fosse o arroz com feijão, tá aqui seu PCMSO, tá aqui seu PGR, tá aqui seu ASO, tá aqui seu LTCAT,
eu vou mandar tudo pro E-Social. Cara, isso é obrigação, que nem eu falei, rasa, isso é obrigação mínima, né? Se tem alguém no mercado que não faz essas coisas, já devia ter fechado as portas, né? Agora, você ser convidado a participar realmente da construção de projetos, de situações que as pessoas realmente enxergam o impacto que tem na saúde e segurança do trabalho, isso é aquela pergunta que você me fez, por que você foi para a área, por que você decidiu abrir uma empresa? Justamente por isso, por acreditar que eu teria a possibilidade de participar desse tipo de situação, né? Que realmente é muito gratificante, muito. E uma coisa que é muito importante também é assim, ó, não adianta eu e você só pensar assim. Não adianta. Porque a gente não dá conta de fazer todo o processo. Mas nós vamos convencer os outros também. E aí, uma outra coisa, assim, além do cliente, o time da gente hoje, quando a gente tem uma seleção, não que não seja importante a gente ter uma experiência que vai assumir um posto ali, ok, mas mais do que a experiência, eu acho que o estilo que a gente tem, o estilo que é o jeito de trabalhar da Salubritar, se a gente não vê, às vezes ela não encaixa no time da gente. Então, assim, o encaixe no time de Salubritar não é só por experiência. Não é porque o fulano tem 10 anos, 20 anos. Ok, isso é importante. Mas se a gente não sentir o time ali, a frequência, mesmo que a gente pensa, não vai dar certo. Então a gente prefere exatamente trazer pessoas, e eu acho que isso faz uma diferença monstruosa, porque assim, as pessoas se sentem, realmente são donas do processo que elas tomam conta. Mas isso já é algo também que, se alguém não acredita nisso, pode procurar uma instituição psiquiátrica interna. Mas empresa é um tanto de CPF junto, né? Um CNPJ é um tanto de CPF junto. Eu acho até engraçado, de vez em quando eu escuto, eu trabalhava numa tal empresa, a empresa era até boa, mas o pessoal que trabalhava lá era ruim. Pô, mas como assim? Né? Como assim? Não existe uma empresa ser boa se as pessoas que lá trabalham são ruins. Quem faz o resultado da empresa são as pessoas. Independente do que seja. Né? Se a empresa paga direitinho, existe um processo do DP que roda bem, existe o processo do financeiro que roda bem. Né? Se a empresa paga seus fornecedores direitinho, existe um fluxo de caixa que é bem feito pelo gestor financeiro, por aí vai. Não é só na prestação direta de serviço, né? Uma boa empresa, realmente, ela é feita de bons trabalhadores ali dentro, de todos os níveis. Quando você fala assim, é importante também a gente pensa que tem área que vai ser muito mais técnica, até dentro da Salubritar tem área que elas vão ser uma área técnica, ela precisa se apegar a alguns critérios técnicos. Sim. Tem área que dá um poder de liberdade maior isso me traz também para a filosofia, me permite dar essa viajada também. Então tem solução da gente que é uma solução que a gente vai viajar mesmo. Sim. Vamos pensar coisa que ninguém nunca fez. E eu acho assim, se a gente fosse... que projeto de ergonomia, hein? Pois é. No dia que estiver pronto, eu trago aqui pro pessoal. Exatamente. Ver. Nossa, então, assim, aquele... é uma ideia assim, tá aí, ninguém nunca pensou, e a gente faz uma ideia com junção de várias situações. Só para não achar que é mentira, é um projeto de ergonomia para um hospital, um grande hospital aqui de Belo Horizonte. Se esse negócio sair do papel, realmente é algo que não tem. Não tem. Vai resolver muito problema. Muito. E sai daquele beabá de que ergonomia é fazer ginástica. Uhum. Né? Ergonomia é ter a hora da ginástica laboral. 2 horas. O tamanho da mesa. Não. Isso. É um trem completamente novo. Se a gente pensar no spoiler, é só falar assim: as pessoas precisam ter autonomia para poder executar uma coisa. E aí é nessa ideia, esse eixo temático que a gente pegou e está criando a solução. Mas vamos trazer aqui essa solução nova. E assim, não é nada mirabolante, né? Não. É algo que requer pensar. E sair daquela concepção de eu só posso fazer dessa maneira. Não, cara, você pode fazer de várias maneiras. Então, assim, o lapso de ideia, às vezes, ele vem não é dentro do escritório, não. Às vezes o lapso de ideia vem que você tá na rua mesmo. Opa, passei ali, lembrei, faz o conectivo de uma coisa, opa, tá aqui uma possível solução. Pois é, e é algo assim, já viajando completamente na maionese, né? Mas você fez um comentário que, como é que você falou? Que uma ideia, um sonho, não é nada sem uma ação atrelada, né? Sonho parado é só sonho. Quando ele começa a ser executado é um planejamento, eu preciso de planejamento. Então, assim, muitas vezes o que falta é isso, né? A gente dá um start, dá um gatilho para um sonho nosso, para que a coisa comece a fluir. Então, assim,
Muitas vezes até pensando um pouquinho aqui, uma meia-culpa também, quando eu falei que eu já trabalhei em grandes empresas, lá eu me senti engessado, muitas vezes eu estava engessado, era por mim mesmo, Uhum. né? Pô, por que que as soluções que eu ofereço agora, é, como um consultor, eu não ofereci para eu não tive a mesma gana, não ofereci do mesmo jeito para o gestor da empresa que me contratava, o meu superior hierárquico, né? Uhum. Muitas vezes faltava um pouquinho daquilo, faltava que gatilho, uma força a mais, faltava começar, apesar da negativa, começar a fazer qualquer coisinha ali, só para mostrar que aquilo pode trazer um resultado legal, né? É igual o pessoal fala, né? Empresa grande, grandes ideias, grandes produtos, não nasce assim prontinho. Uhum. Né? Quantas empresas, como a Apple, uma Microsoft começou na garagem, na casa. O neguinho sentou lá no computador, começou a fazer um tanto de teste, um dia virou Microsoft. Um dia virou Apple. Então, assim, a gente precisa realmente começar a andar, começar a executar o que a gente pensa, começar a executar o que a gente fala, começar a falar o que a gente pensa, né? Sim. Porque muitas vezes o pessoal fala, né? E que nem eu comentei quando a gente tava vindo pra cá, né? Falar assim, nossa, uma coisa que eu vou adorar nesse podcast é poder falar o que eu penso. Porque muitas vezes, na hora que eu tô dentro das minhas associações, né? Associação Mineira de Medicina do Trabalho, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, muitas vezes eu falo um trem, o pessoal, não, você tá viajando na maionese, já dá aquela cortada assim, fala, tudo bem. E aí, assim, o que que é viajar na maionese, né, cara? É proibido? Não, nunca na vida. Então, assim, se a solução ela vem de uma. Olha eu na concepção da filosofia, de novo. Se ela vem, se a solução que não existe, ela vem da concepção de pensar, se eu for pensar que tudo que é diferente, não pode ser pensado, eu não vou ter solução nova nunca. Exatamente. Eu vou ter Exatamente. sempre mais do mesmo, ali, o tempo inteiro a mesma coisa. Porque, assim, a máxima, a mesma receita, o mesmo produto no final. Sim. Então, se eu não pensar diferente, não vai. E não é uma coisa que É, não. é aquela Não, história, né? Você não pode esperar resultados diferentes não executando as pode. mesmas E é ações. uma coisa que não. Eu fico pensando assim, ó. Você não tá desqualificando a outra pessoa do outro lado. Você está falando assim, cara, vamos pensar diferente? Deixa eu pensar diferente. O outro lado vai falar assim, ó, não concordo. Acho que não vai Sim. dar. Vamos colocar em execução? Vamos. Ó, minha prática é essa, desse jeito. Alcançou o resultado, alcançou a sua, desse jeito. Alcançou o resultado, inclusive, de maneira mais rápida e com a mesma eficiência, a mesma eficácia. Ou seja, teve uma vez, assim, mais ou menos, falando que quem não muda de ideia é quem é tolo ou quem sabe tudo. Então, se a gente não tá numa ponta nem na outra, a gente deve ter a liberdade de pensar Começa a diferente. puxar essas penas, não, que nós vamos para uns caminhos muito errados aqui. Então, assim, isso é que é o primeiro hoje. Então, assim, quem sentar com a gente é bom que já vai trazendo ideias novas também. A pessoa já vai vir, tipo assim, Sim, ó, posso falar o que eu quiser, porque não tem aqui isso, não. pode. É, Aqui e pode. aí, acho que quando a gente, e isso é o que a gente vive mesmo, né, na Salubrital, o tempo inteiro, de falar isso de maneira diferente. Então, se a gente, nesse primeiro episódio, nós falamos um pouquinho aqui da concepção histórica, como é que a gente foi, como é que você criou a Salubrital, como é que eu cheguei. A gente vai falar de novo isso aqui, que outras pessoas vão perguntar, mas só para as pessoas, quem está ouvindo a gente agora entender, essa é a ideia nossa. Essa é o que a gente tem hoje de filosofia de trabalho, de Uhum. concepção de ideia de trabalhar a saúde e segurança. Não é nada só engessado, não é uma normativa somente que dá uma diretriz para a gente, sim as vivências que a gente vê todo dia. Coisas novas surgem todos os dias. Exatamente. E assim, e quando você para e pensa. é, eu notei uns dados no estudo aqui para falar, acabou que eu não vou nem entrar muito nele, mas um exemplo que eu acho, assim, acabei de pensar nisso, que eu acho perfeito para mostrar que a saúde e segurança ela extrapola muito uma exigência legal. É, ontem saiu um estudo da Organização Mundial da Saúde, né? Só que ainda está em inglês. Não saiu ainda a versão em português. Mas é sobre o panorama atual do trabalho e as expectativas, né, futuras. E para a América Latina, eles listam algumas preocupações, e teve uma que me chamou a atenção, que é a proporção de empregos informais em comparação aos empregos formais, né? Hoje, os empregos informais são 53,7% da população trabalhadora. É mais do que o formal. E para cada 2 trabalhos criados hoje em dia, um é informal. Né? Existe uma discussão na minha classe, né, entre os médicos do trabalho, uma preocupação grande e também no meio político também existe muito isso, que é, digamos assim, a precarização do trabalho
por exemplo, um trabalhador de aplicativo de entrega, né? Que é uma situação, digamos, sem vínculo com empresa nenhuma, dá aquela impressão de que é completamente solto. No popular é por conta própria o cara trabalha, né? Mas isso também é só se quiser ser assim. Porque eu lembro direitinho, eu não vou saber falar que aeroporto que eu vi isso. Mas tem um aeroporto aqui no Brasil, não sei se é o de Brasília, que existe uma área de descanso que a Uber criou para os motoristas da Uber. Então tem um lugarzinho lá onde o pessoal estaciona o carro e fica numa salinha de repouso, sofá, televisão, ar-condicionado e tal, esperando as chamadas para sair do carro. Como se fosse um ponto de táxi, né? Só que muito mais bem estruturado que qualquer ponto de táxi que eu já vi na vida. Uma salinha bacana, que uma empresa que na teoria não tem vínculo nenhum com aqueles trabalhadores forneceu para o pessoal, né? Obviamente, uma ação de saúde, de promoção à saúde. Eu estou dando conforto para aquele pessoal, um tempo de recuperação de fadiga. Por quê? Porque se eu não fizer isso, o cara vai trabalhar mal, vai atender mal meu cliente vai reclamar, vai parar ao invés de usar Uber, vai usar 99, tá, sei lá o que vai acontecer. Mas, obviamente, a empresa vê que a preocupação em que os trabalhadores estejam saudáveis, em que os trabalhadores estejam bem, vai repercutir no resultado dela. E não tem, né? A alegação é que não existe relação nenhuma de trabalho ali. Né? Existe briga judicial pedindo relação de trabalho, existe um monte de coisa. Mas, formalmente, o cenário que a gente tem hoje, não existe uma relação de trabalho. Não são empregados, os motoristas não são empregados da Uber. Ainda assim, a Uber forneceu uma estrutura dessa. Né? É um exemplo solto, não são todos os lugares que a Uber fornece. Né? Obviamente que não estou fazendo merchan para a Uber aqui, propaganda, nada do tipo. Mas é uma situação que é esse o discurso que eu quero repassar para todo mundo. Não é questão de cumprir lei. É questão de que as ações, quando a gente promove a saúde e segurança, eu vou aumentar a lucratividade de uma empresa. Quando eu promovo saúde e segurança, eu vou melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? São os dois objetivos principais. É isso, é cuidar das pessoas, é eu trazer mais qualidade de vida, eu trazer mais saúde, eu garantir que ela não se acidente, que ela não se machuque no trabalho. E para a empresa, ela vai ganhar mais grana, cara. Pois é, e aí assim, quando você fala essa questão, eu penso que a gente vai discutir isso de maneira mais profunda, mas a modalidade de vínculo ali, ela não tem que ser o determinante de trazer uma qualidade para a prestação de serviço. Exatamente isso. Não é porque, por exemplo, então só CLT que vai ter que fazer. Não, cara, isso é uma modalidade. Exatamente. Isso é entendido como uma questão burocrática, de imposto, como é que vai fazer, como é que é a relação, como é que essa tratativa é. A gente escuta muito o pessoal perguntando, né? Fala assim, mas os sócios da empresa entram aqui nesse sistema de saúde e segurança do trabalho? Eu falei, formalmente, pela lei, não. Sim. Mas, cara, vamos fazer um check-up executivo para eles, né? Obviamente, das ações de promoção de saúde que a gente vai executar, uma campanha de perda de peso, sei lá o que a gente vai aplicar ali. Obviamente, nós vamos incluir os sócios. Sim. Não tem por que não fazer isso. Porque, assim, a saúde do trabalhador, ela deveria ser, nem sempre é assim que você falou, ela tem que ser independente do vínculo somente. O vínculo te traz algumas obrigações legais. O CLT, por exemplo. Mas não quer dizer que somente quem está nessa vinculação que tem que ter um olhar para a parte de saúde, não. O cara para de produzir, ou não produz tão bem, ou produz exatamente com a situação de que não é saudável, nem para ele, nem para a empresa. Aí, falando no olhar empresarial, a lucrabilidade desse cara vai estar diminuída. O que ele vai dar de retorno vai estar diminuído. E para ele também não está satisfatório, que ele está cansando muito mais, ou seja, está tendo muito mais dificuldade para fazer aquela atividade que ele faria de maneira mais tranquila. Então, assim, pensar nessa saúde do trabalhador é pensar, o pessoal do direito que fala, né? Assim, pensar para além de uma questão de vinculação. Então, isso é uma coisa que a gente vai fazer. Quando a gente for trazer clientes nossos aqui, vai ver opiniões diversas, né? O cara que vai pensar, não, tem que fazer assim, quando trazer o outro, fala, não é bem assim. Então, acho que esse vai ser o espaço de discussão. Hoje eu estou trazendo a minha visão, a sua visão. Mas e quem que a gente hoje assessora? Como é que o pessoal está pensando? Sim. Acho que esse vai ser um espaço para a gente discutir isso. Eu acho que vai ser o grande fio da meada. É trazer a visão de todo mundo, cara. Todo mundo vai falar aqui. Muitas vezes a gente vai falar, mas acho que o papel da gente vai ser cadenciar essa discussão. Ouvir todo mundo. Tomar pedala na cabeça. Exatamente. É isso que vai acontecer com a gente aqui. Deixa eu chamar assim, chamar alguém que
que o cara que tem um monte de empregado vai falar assim, como é que eu vou dar conta de conhecer todo mundo? E aí vai levantar pra gente um monte de questões, nós estamos aqui para discutir mesmo. Então acho que hoje a ideia é de trazer, ó, esse vai ser um espaço de discussão, coisa que ninguém fez até então. Se discute muito dentro do ambiente de 4 paredes, né, cara? Mas assim, aberto para todo mundo, ninguém trouxe essa ideia. Show de bola. Né? Show de bola, Zé. Ó, nosso tempo tá encerrando aqui. Gostei muito dessa primeira conversa. De novo, vou convidar o pessoal, sigam, né, o Salubricast aí nas plataformas de streaming de áudio, nosso canal do YouTube, esse material vai estar lá como vídeo também. Siga a gente nas redes sociais, a Salubritar SSO. Zé, seu Instagram, como é que é mesmo? J.Rodrigo. J.Rodrigo. O meu é o Felipe PL Ribeiro. Tá? Vamos mudar. Vai ficar melhor que isso aí. Mas eu vou ficar com uma frase aqui sua, Zé, vou roubar ela. Mas eu acho que é uma frase que mostra tudo. Você acabou de falar isso e é para a gente encerrar, para a gente passar essa mensagem de novo. Né? A saúde do trabalhador vai além da legislação. É isso, cara. É isso. Sabe? A gente não pode ficar preso a simplesmente cumprir a legislação. Vai muito além. E quando a gente vai nesse além, é que a gente descobre realmente os reais benefícios e a gente enxerga tudo de benefício que a nossa atuação traz. E vamos levar essa mensagem para os colegas que muitas vezes estão desacreditados com isso, vamos levar essa mensagem para o empresariado, vamos levar essa mensagem para os políticos, vamos levar para todo mundo e vão transformar essa bagaça. Eu acho que também, para finalizar a nossa primeira conversa, acho que a gente podia ter ficado lá dentro da Salubritar, conversado entre a gente, tá dando certo, ok, mas acho que sentiu a necessidade de a gente falar para os outros. É isso aí. Acho que eu me sinto à vontade em falar, até pela função de professor também, acaba que traz uma facilidade para isso. Mas eu acho que disseminar o que está dando certo, cara, é importante, é positivo. A gente tem que ficar só para a gente, não. Se a gente quer transformar, fazer que as pessoas pensem diferente, vamos ser pioneiro, cara. Se a gente se propor ser pioneiro em pensar diferente, vamos ser pioneiro também em divulgar como é que isso acontece. Eu acho que essa é a ideia nossa aqui hoje. Então, assim, iniciamos hoje para prolongar. Então, pessoas novas vão vir, pessoas com pensamentos. Numa concepção política, as pessoas falam assim: eu sou mais tradicional, o outro fala, sou mais liberal. Então, não trazer pessoas do pensamento aqui dentro da SST, liberal, outros mais um pouco mais cartesianos, né? Então, assim, e essa é a ideia: angariar todo mundo, falas de todo mundo e criar coisa nova. Então, assim, hoje. Achamos que nós não íamos falar 1 hora e falamos. Falaria mais 40, tá preocupado, 50 minutos, né? Por outros aqui. Então, acho que hoje de fato, temos muito conteúdo para falar. Acho que foi muito bacana. Acho que hoje fechamos exatamente com chave de ouro, com essa abertura e instigando as pessoas a entender um pouquinho mais de SST. Perfeito. Zé, obrigado pela parceria. Não só de hoje, parceria da vida. Isso aí. Benção, né? Meu padrinho de casamento. Tem que pedir benção. Mesmo chegando atrasado. E é isso aí, galera. Agradeço todo mundo que tenha nos assistido, nos ouvido, né? De novo, vamos participar, comente, compartilhe, manda mensagem pra gente. Pode falar se ficou bom, se ficou ruim, se discorda da ideia, se concorda. O importante é a gente debater, tá? E semana que vem estaremos aqui de novo com um novo episódio, tá? Um abraço a todos. Falou, pessoal. Então, até semana que vem.